Amados, nós estamos dando início a uma série de reflexão, onde nós vamos começar com as 10 pragas do Egito, depois sobre a resposta de Deus ao rei Josafá, e eu quero compartilhar isso com os irmãos nesse momento. Estaremos disponibilizando no Instagram da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja e disponibilizando a todos os irmãos. Espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, nós estamos voltando a estudar o livro de Êxodo e nessa manhã nós vamos fazer um pequeno resumo sobre as pragas do Egito. E a primeira praga que o livro de Êxodo relata no capítulo 7 é a praga da transformação das águas do rio Nilo em sangue. A segunda praga, a terceira e a quarta estão no capítulo 8. E a segunda é a praga das rãs. Ela vai do verso 1 ao 15. A praga dos mosquitos é relatada dos versos 16 a 19. A praga das moscas é relatada nos versos 20 a 32. No capítulo 9, relata mais 3 das pragas do Egito, e que é a morte do gado, relatada do verso 1 ao 7, a praga das úlceras, do verso 8 a 12, e a praga do granizo, que é dos versos de 13 a 25. O capítulo 10 relata 2 das últimas pragas do Egito. No verso 1 ao 20, relata a praga dos gafanhotos, dos versos 21 a 29, a praga das trevas ou da escuridão. E no capítulo 11, o Senhor anuncia a 10ª e última praga, que seria a morte dos primogênitos. Mas, amados, cada uma dessas pragas, elas atacavam frontalmente a um dos deuses egípcios. A transformação da água em sangue atacava o deus Api, ou Apis, que era o deus do touro, era o deus do Nilo. A segunda praga, a praga das rãs, atacava frontalmente a deusa do nascimento, chamada Requet, que tinha a cabeça de sapo. A praga dos mosquitos atacava o deus Sete, que era o deus das tempestades no deserto. A praga das moscas atacava o deus Ra, que era o deus Sol, e ao deus Uatche, possivelmente representado pela mosca. A morte do gado, ela atacava o deus Hathor, ou o deus Apis, que o deus Hathor tinha a cabeça de uma vaca, e o deus Apis era o deus do símbolo também da fertilidade. A praga das úlceras atacava o deus Sekhmet, que era deus do poder sobre a enfermidade, e ao deus Suno, o deus da pestilência. A praga do granizo atacava o deus Nut, a deusa do céu. Atacava Osíris, o deus das colheitas e da fertilidade. A praga das trevas atacava o deus Ra, que era o deus Sol. Atacava o deus Horus, um deus do Sol. Atacava o deus Nut, uma deusa do céu, e a Hathor, uma deusa do céu. A praga dos primogênitos atacava o deus Min, deus da reprodução. Requete, deus das mulheres no momento do parto, e atacava o deus Ísis, que era a deusa que protegia as crianças, ou seja, ela protegia os primogênitos, em especial o do faraó. Mas a grande verdade sobre as pragas, irmãos, é que a primeira praga, ela tornou a água do rio Nilo em sangue, e o rio Nilo era a fonte principal de água do Egito. Ninguém conseguia beber água do rio, porque ela se transformara em sangue. Todos os peixes morreram. Mas olha, os magos de Faraó conseguiram realizar a purificação da água. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o seu coração e não libertou o povo do Egito. A praga das rãs, que é a segunda, Deus mandou que a vara de Moisés fosse estendida sobre o Egito.
e as rãs surgiram em toda a terra. Elas invadiam as casas de todas as pessoas, mas o Senhor os atacou com essa praga. Os egípcios tinham a rã que era associada a Deus da fertilidade, e isso foi um desmoronamento daquele Deus. A terceira praga, que foi a dos piolhos, Deus mandou Arão bater no pó com a sua vara e eles apareceram, eles surgiram. E dessa vez os magos não conseguiram fazer coisa alguma. Ou seja, todo o Egito foi atacado. Com essa praga o Senhor nos mostra que Ele é mais poderoso que qualquer outra força e que não devemos ficar iludidos com as falsas promessas de outras religiões ou de outros deuses. A quarta praga do Egito, que foi a praga das moscas, Deus enviou enxame de moscas sobre o Egito que arruinaram as plantações, atacavam as pessoas em todas as regiões. Esses insetos, eles causam um grande desconforto. Deus não poupou o povo do Egito, mas poupou o seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum sobre a vida dos seus escolhidos. A quinta praga, que é a praga da morte dos rebanhos, Deus permitiu, e Faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus havia morrido. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois, ou seja, cabeça de vaca. Os rebanhos extremamente eram importantes para aquela nação, porque forneciam carne, fonte de alimento, leite, couro, lã, etc. A morte dos rebanhos nos traz uma lição muito grande. A riqueza não é sinônimo de segurança. Os bens não é sinônimo de proteção. A sexta praga do Egito foi a praga das úlceras. E Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e jogá-los pelo ar. E quando Moisés assim o faz, surgem, as feridas começam a aparecer no corpo das pessoas. Até os magos foram infectados. Eles clamaram para que os seus deuses da saúde os curassem, mas nenhum deles foi capaz de impedir esse ataque. A sétima praga do Egito, amados irmãos, foi a praga do granizo. Alguns dos conselheiros de Faraó ouviram aquele aviso e eles temeram. Os rebanhos, antes das tempestades, foram afrontados. Todos os que ficaram no campo morreram com a força do granizo. Deus humilhou mais uma vez os deuses egípcios e o clima, provocando que a natureza obedece somente a ele. A oitava praga, amados irmãos, que foi a praga dos gafanhotos, ela atacou semelhantemente como as anteriores todos os egípcios. Faraó expulsou Moisés e Arão da sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos que o céu se escureceu. Toda a vegetação que restava foi destruída por esses insetos. A nona praga, que foi a praga das trevas, ela escureceu por 3 dias. Ninguém podia ver nada, apenas os hebreus tinham luz. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol, o Deus Ra. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, mostrou claramente o quanto Deus era muito mais poderoso do que os deuses egípcios. Deus mostrou que Ele tem todo o poder. O que fazemos depende dEle. O que somos depende dEle. Ele é soberano sobre nossa vida. Ele é a luz daqueles que o amam, mas quem o rejeita fica em trevas. E a 10ª e última praga do Egito, que é conhecido como a morte dos primogênitos, ela atacou em especial a vida do filho do faraó. E deixou o faraó simplesmente amedrontado,
ao ponto de tomar a decisão de libertar o povo do Egito, o povo de Deus. E com essa praga, irmãos, é instituída a primeira Páscoa, a Páscoa que nos remontaria aos tempos de Jesus, quando entregou-se a si mesmo em forma de cordeiro para nossa libertação do pecado. Hoje nós podemos ter a vitória em Cristo Jesus. Mas, amados, nesse momento de isolamento, nesse momento do coronavírus, o que nós poderíamos tirar de lições para nós nesse momento? Deus permitiu que todas aquelas pragas chegassem ao Egito, atingindo todo o povo do Egito, menos o povo dele. Por que será que Deus está permitindo que esse vírus ataque todo o povo no planeta Terra? Quais são os deuses que o Senhor está querendo atacar sobre as nações? Nós estamos presos nos nossos lares. Será que Deus não está atacando esse Deus que para muitos chama-se liberdade? Porque muitos perderam a sua liberdade. O que Deus está querendo de nós? O que Ele quer nos ensinar nesse instante? A nossa liberdade já não tem mais o mesmo valor. O que o Espírito Santo de Deus pode estar falando ao seu coração nessa manhã? Eu gostaria que você refletisse nesses 5 capítulos do livro de Êxodo e através das lições que Deus deu ao seu povo sobre o povo do Egito. Que lições o Senhor está dando a você nessa manhã? Eu peço, em nome de Jesus, que você peça discernimento ao Espírito Santo de Deus e entender que nem tudo o que nós temos disponível nessa terra é o melhor para nós, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Que a paz que excede o entendimento seja sobre a sua vida e que você possa receber essa mensagem do coração de Deus ao seu coração, e faço isso no nome de Jesus.